Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fale Aqui, e hoje com a experiência de uma diretora. E para falar um pouquinho sobre sua experiência, está aqui conosco ela, que é diretora do Polo Unip Santa Fé e da Multiacesso Treinamentos, formada em Análise e Desenvolvimento de Sistema, pós-graduada em Gerenciamento das Relações Humanas, Psicopedagoga Institucional e Clínica, Gestão de Educação à Distância e Gestão da Educação à Distância. Professora dos cursos de Excel básico ao avançado, Photoshop e distribuição virtual na Multiacesso. Com vocês, Andréia Ferreira Barreto. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Vini. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo tranquilo? Tudo certo. É um prazer tê-la aqui, viu? Quero apresentar a nossa equipe. Temos a Lohana. Oi, Lohana, tudo bem? Olá, Andréia. É uma alegria receber você aqui no programa Conectados em Cristo. Sinta-se à vontade, o programa é todo seu. Agradeço, muito obrigada pelo convite, né? E espero esclarecer todas as dúvidas, a gente bater um papo assim bem bacana. Ótimo. A Maísa. Oi, Andréia. Oi, Maísa, tudo é um bem? prazer ter você aqui, tudo bem? Joia. E a Heloísa. Andréia, Obrigada, Elo. tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser sensacional. Tomara que sim. Então vamos lá, né? Você não cansou, amigo? Por quê? Pra falar o histórico? Nossa, você viu? É um histórico grande, né? Eu achei que que ia- maravilha. Eu achei que ia durar o programa inteiro. Olha só! Ele foi enfatizando É ainda, né? isso. Mas isso é muito bacana, né? A experiência que a Andréia Sim. tem, né? Então vamos lá pro Exatamente. nosso bate-papo. Então, pro ouvinte que tá acompanhando esse mês, nós estamos falando sobre Entrei na Faculdade Agora. Que tema legal, né? Super dinâmico, jovem ama, principalmente quem tá em decisão para escolher. Então, a Andréia tá aqui para contar um pouquinho dessa experiência do outro lado da moeda. Como que é essa parte de gestão administrativa lá na faculdade? Então, Andréia, eu já quero começar fazendo a primeira pergunta para você. Fica à vontade, tá? Tá jóia. O que te levou a trazer um polo de faculdade à distância aqui para Santa Fé, uma cidadezinha do interior? Pois é. Essa é uma longa história que iniciou faz assim alguns anos, né? O projeto inicial mesmo foi lá em 2010. Uhum. E acredito assim, como todo projeto, ele inicia a partir de uma necessidade. E eu senti essa necessidade para mim, para que eu pudesse estudar. Então, se eu vou contar um trechinho, né, para que vocês possam Sim. entender como que foi lá atrás, para a gente poder entender como que chegamos, né, no polo de hoje, tá? Certo. Mas quando eu concluí o meu ensino médio, lá no ano de 2001, não vamos fazer contas, tá? Mas faz um tempinho. Uhum. Eu sempre tive muita vontade de fazer uma graduação, sempre tive assim, Sim. para mim a graduação, ela era uma extensão realmente do ensino médio, não era algo assim, é opcional você fazer ou não. Eu considerava realmente como uma extensão e queria muito fazer. Uhum. Porém, lá, né, em 2001, era muito difícil a gente conseguir ingressar em uma graduação pelo fato de que eram duas situações. Ou você conseguia pagar uma faculdade particular, Certo. ou você conseguia entrar aqui na nossa região, na UEM. É verdade. E realmente, assim, era muito difícil. Eu fiquei tentando durante 3 anos, quando eu concluí, fazer um vestibular após o outro. Na época eu trabalhava na papelaria Estrela e o pessoal acompanhava, assim, era uma Nossa. decepção atrás da outra que eu não conseguia. Eu tentava um curso já nessa área, que eu sempre gostei da área de informática, sempre gostei dessa área de tecnologia. Sim. E não conseguia ingressar. Aí eu Uhum. fui para o cursinho, fiquei durante 3 anos indo para Maringá, Uau. fazendo o cursinho e tentando. Não foi. Mas hoje eu entendo que não era para ser. Uhum. Porque se eu tivesse conseguido entrar, não tinha, né, acontecido esse projeto da educação à distância. Então, hoje eu entendo isso. Na época, não. Na época, eu ficava muito decepcionada. Uhum. E aí, eu dei um tempo, falei, não, né? Fui para outros projetos, dei um tempo. Mas chegou aquele momento que eu falei, não, eu preciso fazer. Eu preciso de uma graduação. Eu já estava à frente, né, da administração da Multiacesso. E eu falei, não, agora eu preciso. E aí foi onde bateu isso. Eu falei, eu vou buscar. Não tinha a possibilidade mais de uma presencial, né, os compromissos do trabalho e tudo mais. Então, não existia essa possibilidade de falar, olha, eu vou me deslocar a Maringá todos os dias com o ônibus e sair daqui e voltar. Não tinha essa possibilidade. Aí foi onde eu comecei a fazer as pesquisas sobre a educação à distância, sobre como que isso funcionava, porque até então era assim, bem desconhecido, né? Tava iniciando. Então, Sim. Às vezes tinha aquele não receio. acreditava muito, né, na Não. educação à distância. A educação à distância é triste, assim, mas ela começou de uma forma
assim, não é que foi a forma errada, mas a forma como que algumas pessoas, né, que colocaram ela dentro do mercado, foi colocar de forma errada. Então, isso prejudicou muito a visão. Todo mundo tinha uma visão de que a educação à distância, ela não te levava a lugar nenhum, não tinha que estudar. É triste, mas de vez em quando a gente ainda escuta isso. Ainda ouve, né? Mas quem faz educação à distância sabe que não é assim. Não, né? não é. Não tem nada a ver com essa questão de que não precisa estudar. Mas, enfim, aí eu comecei a pesquisar, porque naquele período tínhamos, assim, muitas universidades, não seriam universidades, mas polos que ofertavam e que não tinha, assim, um reconhecimento pelo MEC. E aí, no final, o aluno estudava. Só para os nossos sempre que surge alguma palavrinha assim mais de dificuldade, o que é o MEC? O MEC, ele é o órgão que regulariza. Você só pode ofertar, né, um ensino de graduação, isso eu digo na área da graduação, então você só pode ofertar, mesmo ele sendo, né, mesmo igual é o nosso caso, que é uma instituição particular, então você precisa ter uma autorização perante o MEC para que você possa ofertar essa educação, tá? Porque a partir disso, quando o aluno se forma, quando existe ali a formatura e tudo mais, então esse aluno ele vai receber o diploma dele, isso vai ser reconhecido tudo. Né, é como se fosse a Anvisa dos medicamentos. Isso, exatamente, é um órgão regulador. Né? Tá, então, bacana. assim, precisa ter isso para que o aluno faça e para que ele tenha realmente ali a segurança e finalize o seu curso e tenha realmente um diploma onde ele possa depois fazer uma pós-graduação, onde ele possa seguir, né, com a sua vida acadêmica. E lá atrás, no começo, infelizmente, assim, muitas escolas acabaram agindo, né, algumas de má fé, outras talvez por inocência mesmo, porque estava iniciando realmente esse processo, ofertava. Aí vocês imaginam a situação, o aluno estudava, investia ali, né, tempo, investia dinheiro. Por 4 anos a gente teve situações aqui em Santa Fé, não de polo aqui, tá? Mas assim, de alunos, né, que aconteceu isso aqui em Santa Fé. E depois, simplesmente, quando ia para fazer o processo da validação, não existia, não tinha uma liberação perante o MEC, não existia. E aí, assim, bate aquele medo, né? Tanto que até hoje a gente tem muito receio, eu tenho assim, vários, né, futuros alunos que a gente atende, que pergunta, mas graças a Deus é tudo muito regularizado, é tudo, né, tudo muito certinho, né, sem problema nenhum. Mas daí, a partir disso, eu comecei a pesquisar, né, sobre essa questão da educação à distância. Então, foi uma necessidade para mim. Fiz pesquisas, fui perguntar para pessoas que conheciam, buscando mesmo na internet, e aí eu fiz a minha matrícula. Né, assim, para resumir um pouco a história, eu fui lá, fiz a minha matrícula e comecei a estudar. Só que eu comecei a estudar, para vocês terem ideia, em um polo lá em Ourinhos, no estado de São Paulo. Nossa! Era o que tinha, que ofertava, né, o curso que eu queria você fazer, queria? que era Sistema de Informações, né, o curso que é voltado para essa área, né, não é o da minha formação, tá? Já a gente chega lá que eu tranquei esse curso, porque essa dificuldade... Essa é a experiência de uma diretora. Então, assim, mas eu iniciei nele, eu fiz mais da metade do curso, e aí, assim, era um bacharel, né, em sistemas de informação, mas por questão de dificuldade da distância mesmo, se tornou totalmente inviável eu continuar, e aí eu já conhecia um pouco mais sobre como funcionava, eu estudei por 2 anos, né, e eu já conhecia um pouquinho mais ali como que funcionava. E eu falei, gente, por que não trazer um polo aqui para nossa cidade? A gente não tinha, né? Eu falei assim, nós temos campus próximo aqui, né, Maringá, a gente tem de várias universidades, mas por que não trazer um polo para cá, para que outras pessoas pudessem ter essa oportunidade também de estudar? Porque eu falei assim, eu acredito que isso não era um sonho só meu, de concluir um ensino médio e dar continuidade, querer fazer essa graduação. E também não era só meu que estava interrompido. Andréia, para mim perguntar para você, quando você teve esse interesse de trazer o polo para cá, você já estava à frente da Multiacesso? Já. Já estou à frente da Multiacesso, já vão fazer, né, acho que 15 anos, sei lá, desde 2007. Que bacana. Faz bastante tempo já, desde 2007, então faz um tempinho já. Então, nós já tínhamos, E é muito interessante, Andréia, eu posso partilhar muito, porque eu falo que a minha mãe me colocou na Multiacesso desde quando eu nasci. Ela foi lá, teve um curso que fala, vou colocar... Você para com isso, porque isso vai entregar a idade. Desde quando que eu nasci. E você vê a evolução assim, né? Porque eu lembro que era aqui para baixo, isso, era perto. Bem aqui, era próximo ali, onde hoje... É a Valdar? Entre a Valdar e a farmácia. Isso. Ali, era bem aí depois você foi lá para onde era a Roneri, né? E hoje... E você vê... Esse sonho, assim, ou esse projeto, né, que eu posso colocar, surgiu quando nós mudamos lá sobre a loja da Roneri. Que foi o período, né? Então, foi
onde ele Eu lembro que eu fiz uns cursos lá em cada lugar, eu fui junto com a André, entendeu? Mas é muito bacana, sabe, André? Eu fico muito feliz de ter pessoas como você que vê a educação assim como importante, né? Igual a gente recebeu a Jade no programa passado e ela falou muito do apoio, sabe? E você, né, como diretora, você, querendo ou não, se torna uma mãe ali, uma incentivadora, né? E isso é muito bacana, sabe? E a gente, assim, acaba participando e tendo, assim, a questão de conhecer a história, né, de cada um dos alunos e realmente tentar incentivar e ajudar esses alunos a chegar até o final ali e concluir esse sonho. Mas daí, em questão né, respondendo ali, que eu ainda não respondi a pergunta do Vini, né? Aqui é assim mesmo, tá? Eu ainda não respondi mais. Então, aí foi nesse período, quando eu comecei a fazer, né, a educação à distância, a estudar na educação à distância, que eu tive esse insight, essa percepção. Mas aí, a partir disso, vem essa parte que é a parte burocrática. É você conseguir, porque você tem um projeto é uma coisa. Você conseguir agregar esse projeto para uma cidade do tamanho que é a nossa é muito difícil. Nossa, e aí vem a primeira dificuldade. Não existia opção nem para inscrição. Porque você primeiro faz um processo de inscrição para ver se você tem o suporte, para ver se você tem o local adequado. Então, tem todo, né, esse processo ali digamos assim, de uma classificação inicial. Sim. Então, não tinha nem essa parte. Nossa. Não tinha nem essa possibilidade de tentar. E por que você não desistiu? Não desistiu jamais. Olha. Na verdade, igual eu falava, eu tinha esse sonho, assim, comigo. E, gente, olha, eu posso dizer para vocês, nós tivemos, né, a nossa primeira turma formada agora, assim, com colação mesmo. Já tinha acontecido no ano anterior, mas foi com pandemia, então nós só fizemos lá no Polo, mas uma graduação, um evento oficial. Foi lindo. Assim, com mesa e tudo. Foi o primeiro ano, sabe? Foi agora no início Dom desse Luizinho ano. esteve Dom presente. Luizinho foi dar uma bênção maravilhosa para nós. E olha, eu posso falar para vocês, não tem nada mais gratificante, não tem, assim, do que você estar à frente e aí você, assim, receber o abraço de um pai, de uma mãe, que foi, eu tô contando assim, o que houve comigo na hora que terminou ali a graduação, a colação, e aí chegar um pai e uma mãe te abraçar e te agradecer, falar, olha, parabéns por você ter conseguido trazer, porque daí foi contado um pouquinho, né, da história de como veio. Então, parabéns por você ter trazido. Vocês, né, porque eu digo eu estou aqui representando, mas a gente tem todo, né, uma família, uma equipe por trás que a gente não faz nada sozinho. E aí a pessoa vem te falar, olha, parabéns, porque se não fosse você ter trazido, se não fosse vocês terem batalhado por isso, minha filha hoje não estaria formada. E essa filha é uma filha, mãe, quase avó, já sabe. Então, você vê assim que é uma satisfação, que a pessoa ela está alcançando aquela graduação, aquela formação dela, mais por uma realização pessoal, por um sonho, uma realização ali mesmo, do que por uma necessidade, porque ela já nem vai utilizar mais, por questão de idade, por questão de já estar, né, com... Às vezes nem pelo dinheiro, né? Muitas vezes a gente vê alunos se formando, a hora que vai escolher a faculdade, né, Vini, Elô, às vezes vai ali pelo dinheiro, né? Fala, eu vou estudar isso, e nem é, às vezes, o que quer, e se arrepende, tranca. E essas pessoas mesmo que você está falando, é só pela satisfação, pelo sonho de ter uma graduação. Porque, normalmente, são pessoas assim, que é o primeiro filho, é a primeira filha que está sonhando ali, né, que está conseguindo realizar esse sonho de ter ali a graduação. Às vezes é uma pessoa que já batalhou muito na vida, então ela já está ali, sabe, estabilizada, mas ela falta isso ainda. Porque parece que fica aquele negócio, tá faltando. Eu já estou, né, caminhando, mas isso falta ali ainda. Então, assim, é muito gratificante. Então, na época eu nem imaginava isso, mas hoje eu falo, olha, realmente, graças a Deus que eu não desisti, que persisti. Nós tivemos, em 2010, a primeira inscrição, para ver, olha o tempo, calcula. Uau! Em 2010 nós fizemos a primeira inscrição, aí nós aguardamos por 6 anos... para ter a primeira liberação. Nossa! 6 anos, meu Deus! Jesus! Então, e primeiro, assim, nós tivemos que convencer uma instituição aqui da nossa região que Santa Fé comportava, que tinha, né, uma população suficiente e que o que Santa Fé não comportava, a nossa região comportaria. Então, eu tive que fazer uma carta de próprio punho, mandar para a instituição, para poder, quando abrisse o processo seletivo, eles permitirem que pelo menos a gente tentasse a inscrição. Olha só. Porque não tinha, era lá, no mínimo 150 mil habitantes na cidade. Nossa, e nós temos o quê? Nós temos 11 mil. 11, 12? Pelo censo, na época, agora, não, agora, né? Lá em 2010 era bem menos, né? Nossa. Então, assim,
carta de próprio punho. Aí conseguimos essa primeira, vamos dizer assim, concessão para participar. Foi o primeiro ponto. E aí é papelada, e é documento, e tivemos que mudar, né? Por isso que hoje nós estamos no prédio, um prédio muito mais, assim, mais Adequado, tranquilo, né? mais Muito adequado. bom, Mas isso. a primeira exigência era, onde nós estávamos tinha escada, então não poderíamos, né, ficar lá. Então, o primeiro ponto, tivemos que buscar um novo local e, a partir desse novo local, fazer todo o processo da inscrição. Fizemos e aguardamos exatamente 6 anos para que o MEC liberasse e Uau. autorizasse. Nossa. E aí, o que aconteceu quando o MEC liberou e autorizou? Nós não tivemos a concessão para nós. Né? Assim, é uma longa história, eu não vou adentrar assim, em detalhes. Alguns de vocês já conhecem, acho que eu vi, outro dia a gente conversou um pouquinho sobre isso. Mas, assim, por questões da instituição mesmo, né? Veio para a cidade, o que foi, assim, nossa, fantástico, maravilhoso, porque a cidade teve um ganho, né? Já em 2016, e automaticamente ela acabou tendo um outro ganho. Porque aí falou, não, se nós conseguimos o primeiro, Agora vamos conseguir. outros, Hoje, agora né? que nós já temos né, aqui todo o processo, nós já sabemos como que funciona, e tanto que foi muito mais rápido. Esse outro processo, nós falamos, só que agora nós vamos buscar uma que seja realmente diferente, que não seja da nossa região, que trabalhe num formato diferente para trazer realmente algo diferenciado aqui para a nossa cidade em questão de concorrência. E você me desculpa, André, mas quando tem concorrência, a qualidade do trabalho melhora. Melhora, não melhora? Uhum. É sempre assim. É isso mesmo. Realmente. É sempre assim. Então, quem ganhou na realidade foi porque eu falei, não, nós vamos buscar, assim como nós conseguimos essa primeira oportunidade. Eu falei, então, agora a gente já sabe que tem essa autorização. O endereço, né, já tinha a autorização, que era o mais importante. Aí nós buscamos uma outra instituição, foi muito rápido. O processo todo, entre aceitação, documentação, não durou 1 ano. Tanto que no início, né, ali, nós fizemos esse processo, foi meados de agosto, mais ou menos, de 2016. E aí, quando foi em meados de agosto de 2017, foi quando tudo se desenrolou. E aí, nós fizemos já o processo. Quando foi em agosto, setembro, acho que outubro, já tinha a autorização. E aí, foram só os trâmites. Em janeiro, a gente já inaugurou já o polo, né? E começamos Que maravilha. a atender. Que bacana, que bacana. E sabe o que eu acho mais incrível? Do sonho dela, ela fez o sonho de muitos. Isso é a coisa mais linda. A Andréia tem realizado o sonho Sim, de muitas exatamente. pessoas. Então, hoje, para você ouvinte que está nos ouvindo, é possível você estudar. Me desculpa, mas não tem desculpa. Tem várias formas para Hoje você não conseguir. tem desculpa mais. Exatamente. Então, procura a Realmente. Andréia, fala com ela. Hoje você consegue estudar, fazer a sua graduação. E o importante, né, André, igual você falou, né? Não importa a idade. Não. Não importa a idade que você tá, você aí que quer, né? Às vezes, não, só quero sentir-se realizado. Porque é uma realização, né? Ter esse... Não sei se talvez a palavra mais adequada, mas ter esse prazer de quando alguém te perguntar qual que é a sua formação? Nossa, é verdade. É verdade. Você respondeu, você encheu o peito e respondeu, olha, né, a minha formação é essa e tal. Então, assim, isso é muito gostoso. Realmente. E É assim, uma realização muitas pessoas, igual você falou, não pode ir para outra cidade, não pode estar em Maringá para fazer. Exatamente. Tem Ou uma às outra vezes realidade, né? exatamente, às vezes é dona de casa, tem filho. Então, essa questão, né, da faculdade que você é diretora, a pessoa, ela pode estudar de casa, né? Faz a rotina dela e ela ainda consegue concluir o sonho dela, entendeu? Exatamente, ela consegue, né, que esse é o objetivo, né, da educação à distância. Uhum. Você consegue conciliar a sua rotina, né, o Sim. que você tem ali com a rotina, junto ali com a questão do seu estudo, né, de buscar aquilo ali sem ter que estar saindo, sem ter que ter aquele horário específico, você consegue ir ajustando, né, alguns horários Bem muito flexível. diferentes, né, igual a gente viu da Fernanda. Da Fernanda, um exemplo, né? Porque Nossa, o horário da Fernanda Guerreira, é né? muito diferente, né? Assim, a gente da já mesma tinha- maneira que você não desistiu lá depois de 6 Sim. anos, a gente vê a Fernanda, que ela acorda às 4h40 da manhã para Exatamente, estudar. E batalha, porque eu falo a realidade, quando você conclui o ensino médio, é uma. Você é jovem, adolescente, está ali nos seus 18, 17, 18 anos, é uma realidade. Com certeza. Quando você passa a ser mãe, é outra realidade. Ou quando você começa, né, a sua vida adulta ali mesmo, trabalhar, ter um compromisso em questão de horários, se torna tudo mais difícil, né? Então, assim, às vezes você acaba deixando de lado, porque é muito difícil você conseguir conciliar. E aí, com essa questão da gente ter a educação à distância, não é que não precisa estudar. Eu acredito que isso já tenha ficado bem claro para todo mundo. Não, precisa, gente. Eu sou Precisa, prova e muito, viva. muito. Eu faço, né,
faço parte do Polo Unip aqui em Santa Fé. E realmente, nós temos uma galera lá, André, Adriano, João, top, que te ajuda em tudo. Mas se você não colocar a carinha ali no livro e estudar, a Maria também, né, a Maria tá voltando, que tá voltando. A Fernanda faz tudo parte da Unip, mas se você não tiver ali, eu posso você falar tem que ter mais foco, né? E não é Tem mais que ter fácil mais do que a foco. presencial. Não. Eu escutava Eu acho muito isso, isso. não tem nada a é. ver. E eu acho que é contrário. muito mais difícil que a Mas, presencial. ó, uma coisa, com a pandemia, todo mundo praticamente teve a experiência de estudar à distância. E as pessoas viram quão quão é difícil Entendi. é Talvez você... agora pare, né, de falar que Exatamente, é fácil. o quão difícil é você focar naquilo ali dentro da sua casa, de fazer a coisa acontecer mesmo, né? Então, eu acho que essa pandemia, nesse quesito aí, ajudou muito. Ajudou. É E uma verdade. questão que você estava falando sobre quando você é mãe e tal, né? Eu engravidei no primeiro ano da faculdade. Eu entrei na faculdade presencial e engravidei. Aí minha família falou assim, você não vai parar de estudar, você vai para a faculdade. Então, o que aconteceu? Eu fui grávida, né? Depois ganhei o nenê, fiquei de licença. Só que pelo apoio da minha família, né? Eu consegui Conseguiu voltar continuar. e ir presencial. Porque aí a questão de eles ficavam com meu filho e Teve tal. um apoio, Então, né? eu tive um apoio. Mas quantas mães não têm esse apoio, né? Tipo assim, engravidar e aí ter que trancar a faculdade. Então, é muito importante a gente valorizar isso também, né? E eu penso assim, que a educação à distância, porque cada situação é uma realidade, né? Em cada momento da sua vida, você está em uma realidade diferente. E aí, muitas pessoas falam, poxa, né, mas eu tenho que ter aquela experiência de estar numa sala de aula, eu tenho que ter aquela experiência dos amigos. Quando você é adolescente, eu concordo. Tem que ter essa experiência. Eu tenho, né, das duas partes, na graduação somente no EAD, eu não cheguei a fazer graduação presencial, mas a pós-graduação eu fiz. E aí eu tive uma experiência também no início de mestrado, que a gente também nem tudo a gente consegue concluir, né? Então, a primeira, eu tranquei uma faculdade. Por questão de tempo, não consegui dar continuidade, questão de distância, dificuldade, que foi essa primeira, mas eu não parei, eu tranquei ela. E na sequência, no semestre seguinte, eu já iniciei uma aqui, né, na nossa região, mais próximo, que ficava mais acessível, que foi essa que eu me formei. E aí eu já fui, como eu me formei já numa idade, né, a lei ali, por ter esperado tanto tempo depois da conclusão do segundo grau, então eu já terminei a graduação e já emendei numa pós com a outra, e eu estava fazendo a pós e eu me aventurei, eu falei, eu vou tentar o mestrado. Olha Uau, só. coragem. Eu vou tentar, Corajosa. porque se eu quero conhecer, eu quero saber como é. É aquela questão de você vivenciar e entender como que é. Sinceramente, eu cheguei à conclusão de que não era algo, assim, que para mim, o esforço, a dedicação de tempo, para mim era muito, assim, era um preço muito alto que eu ia ter que pagar. Não era viável, Para né? eu conseguir esse título, né, de mestrado. Então, eu cursei um semestre e eu cheguei à conclusão, quando a gente finalizou o semestre, na entrega dos projetos e tudo, eu cheguei à conclusão que mais 1 ano e meio, eu sacrificando tudo que eu estava precisando sacrificar, não era realmente o que eu queria, não era realmente algo que iria, para mim, depois, né, assim, ser algo de satisfação, algo satisfatório, né? Eu falei, então, eu desisti dele momentâneo, né? Quem sabe daqui a algum período a gente volta, né? Não sei. A gente não sabe os planos de Deus, Verdade. mas eu acabei deixando ele de lado para poder seguir a outra parte. Mas foi no presencial na época que eu comecei a fazer. O mais importante é ter essa consciência, né, Andréia? Sim. Olha, o papo tá muito bom e Tá eu tenho ótimo. uma pergunta polêmica, mas vai ficar pra semana que vem. André, já vamos perguntar aqui, Andréia, topa voltar, porque tem muita pergunta, já me surgiu outra pergunta aqui na cabeça. Surgiu outra, É. assim vai. Vamos semana que vem novamente aqui? Vamos continuar esse papo? Vamos continuar esse papo, sem Então, problema nenhum. ouvinte da Rádio Desterro FM, você que está aqui conosco, tá adorando esse papo, porque nós estamos amando, Nossa, né? eu tô em êxtase. Você pode mandar uma pergunta pra Andréia, ó, no 44 999 37 10 65. E a minha pergunta, eu já vou deixar a pergunta aqui no ar, porque eu quero saber qual que é a diferença de doutorado, mestrado. Você vai explicar tudo pra nós. A minha é lá. mais polêmica, tá? Só Não. pra constar. Mas tudo Não, bem. é bacana, aproveitando essa diferença entre mestrado, doutorado e tal, eu acho bem interessante também, já que nós vamos continuar com o papo, né, a gente esclarecer um pouquinho sobre uma diferença
faz muita confusão às vezes pro pessoal. O que que é um tecnólogo? O que que é uma... Isso. Ah, legal. Uma é uma gestão. licenciatura, Eu né? ouvi falar a palavra Bacharel. gestão também. Gestão, O que é entra gestão? dentro dos tecnólogos. Vixe, aí, vai o dar que é bastante. bacharel, Ah, Sim. Vai Então, dar uns assim, 10 programas. a Andrea vai voltar, ela vai começar respondendo a minha polêmica e depois ela entra nesse, Colocando. Eu nesse queria assunto. tanto fugir A de uma Maísa que- polêmica. A Maísa, quem tá terminando o ensino médio, e vai trazer pergunta também, porque eu tenho Ah, certeza, muito vai bem. conversar lá com as coleguinhas e vai trazer, né, Maísa? Tudo bem. Andréia, Vini, encerra pra gente. Andrea, a gente agradece a sua participação, foi um prazer tê-la aqui e você vai voltar, né? Vou voltar, Fica com sim. Deus, viu? Um Amém. beijo. Obrigada, Andréia. Deus abençoe. Amém. Até a Obrigada, próxima Andréia. semana. Até semana que Até a vem. próxima semana.